O cheiro de jasmim no ar mediterrâneo deveria ter sido reconfortante, mas naquele momento apenas intensificava a sensação de vazio que crescia em meu peito. Sentada na varanda do luxuoso resort em Santorini, observava o pôr do sol pintar o céu de tons rosados, enquanto o telefone de Carlos permanecia desligado pelo terceiro dia consecutivo. A emergência de trabalho que o obrigara a partir às pressas começava a soar cada vez menos convincente. Aos 58 anos, eu sempre fui conhecida por minha natureza acomodada. Durante 25 anos de casamento, aprendi a não questionar, a não confrontar, a simplesmente aceitar as decisões que Carlos tomava por nós dois. Mas havia algo diferente nesta viagem. Talvez o fato de que eu a havia pagado inteiramente com minhas economias secretas, dinheiro que juntei durante anos vendendo minhas pinturas online sem que ele soubesse. O tecido leve do vestido azul que escolhera especialmente para nossa celebração de bodas de prata dançava com a brisa. Mas a alegria que deveria acompanhar esse momento havia evaporado junto com a presença de meu marido. O garçom do resort, um jovem grego de sorriso caloroso, aproximou-se pela quarta vez oferecendo um drink. Dessa vez, aceitei. Senhora, perdoe a intromissão, mas a senhora está bem? Perguntou ele em um inglês carregado de sotaque, seus olhos escuros demonstrando preocupação genuína. Sorri com esforço, aquele sorriso automático que aprendi a usar para esconder desconfortos. Meu marido teve que viajar a trabalho, uma emergência. O rapaz assentiu, mas percebi em seu olhar uma compreensão que me fez corar. Quantas mulheres abandonadas ele já havia visto passar por ali. Voltei para o quarto tarde da noite, os pés doloridos pela caminhada solitária pelas ruas de paralelepípedos. O quarto, que deveria ter sido nosso ninho de amor renovado, agora parecia um cenário vazio de um filme que nunca seria gravado. As pétalas de rosa que a equipe havia espalhado na cama permaneciam intocadas, suas bordas já escurecidas pelo tempo. Foi então que o telefone de Carlos, esquecido no criado mudo, vibrou com uma mensagem. Sem pensar, peguei-o. Afinal, poderia ser importante, relacionado a tal emergência. A tela se iluminou, mostrando uma mensagem de Bruna, sua secretária. Amor, os dias em Paris foram perfeitos. Mal posso esperar para você se livrar daquela viagem chata e voltarmos à nossa rotina. O mundo parou. O som das ondas lá fora se transformou em um zumbido distante enquanto eu lia e relia aquelas palavras. Paris. Ele estava em Paris, não resolvendo nenhuma emergência de trabalho, e pelos termos carinhosos da mensagem, aquilo não era recente. Sentei na beira da cama, o telefone tremendo em minhas mãos. 25 anos. Um quarto de século da minha vida dedicado a um homem que me considerava uma viagem chata, da qual precisava se livrar. A ironia era cruel. Eu havia financiado com meu próprio dinheiro a viagem que ele usou como desculpa para me abandonar. As lágrimas vieram primeiro como um fio tênue, depois como uma cascata. Chorei pela mulher ingênua que eu havia sido, pelas oportunidades perdidas, pelos sonhos arquivados em gavetas empoeiradas, mas principalmente chorei pela descoberta dolorosa de que, no fundo, eu já desconfiava. Os sinais estavam todos lá. As reuniões que se estendiam, os telefonemas sussurrados, a forma como ele me olhava ultimamente, como se eu fosse parte da mobília. O tecido da cortina ondulava com a brisa noturna. E por um momento tive vontade de fazer as malas e voltar para casa, para a segurança familiar da minha rotina. Mas então me lembrei. Que casa? Que rotina? Carlos havia transformado tudo em uma mentira. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, o mar Egeu se estendia infinito sob a lua, suas águas escuras refletindo a luz prateada como pequenos diamantes. Por toda a minha vida adulta, eu havia sido definida em relação a outra pessoa, a esposa de Carlos, a filha de meus pais, a irmã mais velha responsável. Mas ali, naquele momento de abandono e descoberta, uma pergunta estranha começou a formar-se em minha mente. Quem era Helena quando não estava sendo a esposa de ninguém? O perfume do jasmim entrou pela janela, carregando consigo um aroma de possibilidades que eu não conseguia ainda nomear. Pela primeira vez em décadas, eu estava completamente sozinha, sem ninguém para agradar,
sem expectativas para cumprir, sem papéis para representar. Peguei meu celular e, com dedos ainda trêmulos, cancelei a passagem de volta. Se Carlos queria sua liberdade em Paris, eu descobriria o que significava ter a minha própria na Grécia. A manhã seguinte trouxe consigo uma clareza estranha. Acordei cedo, não pelo hábito de preparar o café de Carlos como fizera por tantos anos, mas por uma inquietação que me puxava para fora da cama. Vesti um vestido simples de linho branco que havia comprado anos atrás, mas nunca usado. Carlos sempre dizia que me deixava muito chamativa, e saí para explorar. Santorini, ao amanhecer, era um espetáculo de cores. As casas brancas com detalhes azuis pareciam joias cravadas na rocha vulcânica, e o mar se estendia em tons que iam do azul turquesa ao índigo profundo. Pela primeira vez em décadas, parei para realmente observar. Tirei o celular e comecei a fotografar. Não as típicas fotos de turista, mas ângulos que me chamavam a atenção. As sombras das buganvílias contra uma parede caiada, o reflexo do sol nas janelas azuis, um gato listrado dormindo sobre degraus de mármore desgastados pelo tempo. Você tem um olhar interessante. A voz com sotaque grego me fez virar. Uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, me observava com curiosidade. Usava um vestido de linho similar ao meu, mas o carregava com uma confiança que eu invejei imediatamente. Desculpe, estava apenas... Não se desculpe, eu sou Sofia Papadopoulos. Tenho algumas pousadas aqui na ilha. Estendeu a mão com um sorriso genuíno. E você claramente não é uma turista comum. Aceitei o aperto de mão, notando como a dela era firme, calejada de quem trabalha. Helena, e por que diz isso? Turistas fotografam monumentos e a si mesmas. Você está fotografando a alma dos lugares. Sofia gesticulou em direção a uma pequena taverna. Vamos tomar café? Tenho curiosidade sobre sua história. Sentamos em uma mesa com vista para o mar e Sofia pediu café grego e pequenos doces de mel. O ritual lento do café, tão diferente da pressa matinal que eu conhecia, me forçou a desacelerar. Então, Helena, o que uma mulher sozinha faz em Santorini em plena temporada de casais? A pergunta era direta, mas o tom de Sofia não era invasivo. Contei-lhe tudo. As palavras saíram em torrente. O casamento que havia se tornado uma fachada, a descoberta da traição, a decisão impulsiva de ficar. Sofia ouvia sem julgamento, apenas assentindo ocasionalmente e reabastecendo minha xícara. E agora? Perguntou quando terminei. Não sei. Pela primeira vez na vida, não sei o que vem a seguir. Sofia sorriu. Sabe o que isso é? Liberdade. Assustadora, mas liberdade. Passamos a manhã juntas, e Sofia me mostrou Santorini pelos olhos de quem a conhecia intimamente. Levou-me a uma pequena galeria onde artistas locais exibiam suas obras, a um ateliê de cerâmica onde uma mulher de minha idade criava peças inspiradas no mar, a uma livraria escondida em um beco onde livros em diversas línguas dividiam espaço com plantas aromáticas. Você já trabalhou? Perguntou Sofia enquanto observávamos uma tecelã em seu tear tradicional. Trabalhei em uma galeria de arte antes de me casar. Era assistente de curador. A lembrança veio acompanhada de uma pontada de nostalgia. Mas Carlos achava que eu não precisava trabalhar. E você concordou. Não era uma pergunta. Concordei. A palavra saiu carregada de todos os anos de conformismo. Posso lhe fazer uma proposta indecorosa? Os olhos de Sofia brilhavam com travessura. À tarde, encontrei-me ajudando Sofia em uma de suas pousadas menores, uma construção tradicional com apenas 6 quartos, cada um decorado com peças de arte local. Meu trabalho era simples: receber os hóspedes, ajudá-los com informações sobre a ilha, garantir que se sentissem bem-vindos. O primeiro casal que atendi eram americanos na casa dos 40, claramente em lua de mel. A mulher estava ansiosa porque haviam perdido suas reservas para jantar em todos os restaurantes famosos. Deixe-me fazer algumas ligações, disse eu, lembrando-me dos contatos que Sofia havia mencionado. Em meia hora, havia conseguido uma mesa para eles em uma taverna familiar que, segundo Sofia, servia a melhor moussaka da ilha. Como conseguiu isso?
Perguntou a mulher, os olhos brilhando de gratidão. Às vezes é questão de conhecer as pessoas certas, respondi, surpreendendo-me com minha própria desenvoltura. Quando o casal saiu, radiante, Sofia me observou com um sorriso aprovador. Você tem jeito para isso. Hospitalidade não se ensina, Helena. É algo que se tem ou não se tem. Naquela noite, sentadas na varanda da pousada com uma garrafa de vinho local, Sofia me contou sua história. Havia perdido o marido 5 anos antes, em um acidente de barco. A família dele havia tentado tomar as pousadas, alegando que uma mulher não conseguiria administrar os negócios sozinha. Provei que estavam errados, não foi fácil. Houve noites em que chorei até adormecer, dias em que pensei em desistir. Mas cada vez que uma hóspede me agradecia por uma experiência especial, cada vez que conseguia resolver um problema que parecia impossível, eu me lembrava de quem era além de ser a viúva de Dimitri Papadopoulos. E quem você é? Perguntei, genuinamente curiosa. Sou Sofia, uma mulher que ama sua ilha, que entende que viajar é mais do que ver lugares bonitos. É sobre conexão, sobre descobrir partes de si mesmo que você não sabia que existiam. Ela me olhou intensamente. E você, Helena? Quem você é quando não está sendo a esposa de alguém? A pergunta ecoou em minha mente até altas horas. Deitada na cama do resort, observando as estrelas através da janela aberta, comecei a formar uma resposta. Eu era alguém que notava detalhes que outros ignoravam. Era alguém que se importava genuinamente com o bem-estar dos outros. Era alguém que havia guardado por anos uma paixão por arte e beleza, comprimida, mas não morta. No dia seguinte, acordei com uma certeza estranha. Quando Sofia me perguntou se eu gostaria de ficar mais alguns dias ajudando na pousada, aceitei sem hesitar. Quando questionou se eu não precisava voltar para minha vida real, ri pela primeira vez em semanas. Talvez esta seja minha vida real. Talvez a outra tenha sido apenas um longo ensaio para algo que nunca chegou a acontecer. Sofia assentiu com aprovação. Então vamos descobrir quem é Helena quando ela está no comando de sua própria história. 1 mês havia se passado desde que tomei a decisão de ficar, e minha vida assumira um ritmo que jamais imaginei possível. As manhãs começavam com café forte na cozinha da pousada, planejando o dia com Sofia. As tardes eram preenchidas com hóspedes de todas as nacionalidades, cada um trazendo histórias que eu colecionava como pequenos tesouros. E as noites eram minhas. Foi em uma dessas noites que conheci Dimitri. Eu voltava de uma caminhada pela praia quando o aroma inconfundível de manjericão fresco e tomates maduros me atraiu para uma pequena taverna que ainda não havia descoberto. O local era simples, com apenas 6 mesas e uma cozinha aberta, onde um homem de cabelos grisalhos preparava pratos com movimentos que pareciam uma dança. Kalispera, cumprimentou ele quando me viu observando. Boa noite, primeira vez aqui? Sim, o cheiro é irresistível. Ele sorriu limpando as mãos no avental. Dimitri Costas, e você deve ser a Helena de quem Sofia tanto fala. Fiquei surpresa. Ela fala de mim? Sofia fala de tudo que considera importante, e pelo que ouço, você tem causado boa impressão. Gesticulou para uma mesa. Posso preparar algo especial para você? O jantar que Dimitri preparou foi uma revelação. Não apenas pela comida, peixe grelhado com ervas que ele mesmo cultivava, legumes que pareciam ter sido colhidos naquela manhã, um molho de limão e azeite que transformava ingredientes simples em algo extraordinário, mas pela conversa que se seguiu. Dimitri havia perdido a esposa 3 anos antes. Ela era quem administrava a parte comercial da taverna, enquanto ele se dedicava à cozinha. Desde então, ele lutava para manter o negócio funcionando, enfrentando a pressão dos filhos adultos que queriam que ele se aposentasse e vendesse o local. Eles acham que estou velho demais para sonhar, disse ele, servindo um licor de ervas que sua falecida esposa costumava preparar. Mas Maria sempre dizia que a gente só envelhece quando para de ter curiosidade sobre amanhã. E você ainda tem curiosidade? Tenho. Seus olhos encontraram os meus, especialmente ultimamente. O flerte era sutil, respeitoso, completamente diferente da forma como Carlos me cortejara décadas atrás.
Dmitri não tentava me impressionar com histórias de conquistas ou sucesso financeiro. Em vez disso, falava sobre a textura perfeita de um tomate maduro, sobre o prazer de ver um cliente sorrir ao provar um prato bem preparado, sobre os planos que tinha de expandir a taverna para incluir aulas de culinária. Maria sempre disse que comida é amor tornado visível, disse ele. Mas às vezes me pergunto se não é também solidão tornado suportável. A honestidade da observação me tocou profundamente. Sofia me disse algo parecido sobre hospitalidade, que é sobre conexão. Sofia é uma mulher sábia e corajosa. Dmitri reabasteceu meu copo. Ouvi dizer que você também está descobrindo sua coragem. Conversamos até tarde, e quando finalmente me levantei para partir, Dmitri segurou gentilmente minha mão. Helena, posso lhe fazer um convite? Amanhã é festa tradicional na vila vizinha. Música, dança, comida. Seria uma honra acompanhá-la. Aceitei. E naquela noite mal consegui dormir, não de ansiedade, mas de uma excitação que não sentia há anos. A festa foi mágica. Dmitri me guiou pelos passos da dança tradicional grega, suas mãos firmes e pacientes enquanto eu tropecava e ria de meus próprios erros. A música, os risos das famílias locais, o sabor do vinho da região, tudo se misturava em uma experiência de pura alegria. Mas foi quando paramos para descansar que o momento se tornou verdadeiramente significativo. Helena, disse Dmitri, seu rosto sério pela primeira vez naquela noite. Posso lhe perguntar algo pessoal? Assenti. Você pretende voltar para sua vida anterior? A pergunta que eu vinha evitando enfrentar. Não sei. Há coisas que preciso resolver. Não estou pedindo decisões agora. Ele interrompeu gentilmente. Apenas gostaria de saber se tenho permissão para ter esperança. Olhei para aquele homem que me oferecia não promessas grandiosas, mas apenas a honestidade de seus sentimentos. Sim, Dmitri, você tem. Foi então que meu telefone tocou. Carlos. Hesitei antes de atender, mas a curiosidade foi mais forte. Helena, graças a Deus, onde você está? Estou louco de preocupação. A voz familiar me causou uma estranha sensação de distanciamento, como ouvir um eco de uma vida anterior. Estou em Santorini, Carlos. Onde você me deixou? Deixei? Helena, eu precisei partir por uma emergência real. O projeto com os japoneses quase desmoronou. Tive que voar para Paris para resolver pessoalmente. Carlos, interrompi, minha voz mais calma do que jamais havia sido ao falar com ele. Eu vi as mensagens da Bruna. Silêncio. Helena, posso explicar? Não precisa. Na verdade, prefere que não tente. Olhei para Dmitri, que se afastara discretamente para me dar privacidade, mas permanecia por perto. Você me fez um favor. Como assim um favor? Helena, você está falando coisas sem sentido. Volte para casa, podemos conversar. Esta é minha casa agora, Carlos. Pelo menos por enquanto. Helena, seja razoável. Você tem 58 anos, não pode simplesmente reinventar sua vida. A frase me atingiu como um tapa, mas em vez de me magoar, me fortaleceu. Posso sim, e é exatamente isso que estou fazendo. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Dmitri se aproximou cautelosamente. Tudo bem? Melhor do que tudo bem, respondi, surpreendendo-me com a verdade daquelas palavras. Nas semanas que se seguiram, minha nova vida ganhou contornos mais definidos. Sofia me ofereceu uma posição permanente administrando suas pousadas, com um salário que, embora modesto, me daria independência. Dmitri e eu desenvolvemos uma rotina de jantares compartilhados, longas caminhadas pela praia e conversas que duravam até as primeiras horas da manhã. Mas a verdadeira transformação veio de uma fonte inesperada. Margaret, uma hóspede americana de 70 anos, havia ficado uma semana na pousada. Empresária aposentada, ela havia construído uma cadeia de hotéis boutique especializada em experiências culturais autênticas. No dia de sua partida, me chamou para uma conversa privada. Helena, posso lhe fazer uma pergunta direta? Claro! Você já pensou em abrir seu próprio negócio? A pergunta me pegou de surpresa. Não realmente. Por quê? Porque em todos os hotéis que já frequentei pelo mundo,
Raramente vi alguém com seu talento natural para fazer as pessoas se sentirem verdadeiramente bem-vindas. Você não oferece apenas serviço, você oferece cuidado genuíno. Margaret me entregou um cartão. Tenho alguns contatos que poderiam estar interessados em investir em um projeto único na Grécia. Pense nisso. Naquela noite, sentada na varanda com Sofia e Dimitri, compartilhei a conversa com Margaret. Não é loucura? Perguntei. Eu, que nunca administrei nem minha própria vida direito pensando em abrir um negócio? Sofia e Dimitri trocaram olhares. Helena, disse Sofia, você administrou minha pousada melhor do que qualquer funcionário que já tive. Os hóspedes perguntam especificamente por você quando fazem reservas. E você transformou minha taverna, acrescentou Dimitri. Desde que começou a sugerir pequenos detalhes, as flores frescas nas mesas, a música ambiente, a forma como você organiza os pratos para fotografias, meu movimento triplicou. Olhei para os dois, essas pessoas que haviam se tornado minha família escolhida, e senti uma certeza crescendo em meu peito. E se dessemos errado? E se dessemos certo? Retrucou Sofia. 3 meses depois, eu assinava os papéis de aluguel de uma pequena propriedade em Mykonos, uma casa tradicional das Cíclades que seria transformada em uma pousada boutique especializada em retiros para mulheres em transição de vida. O conceito era simples. Um lugar onde mulheres que passavam por divórcios, perdas, mudanças de carreira ou simplesmente redescobertas pessoais pudessem encontrar apoio, beleza e inspiração. Margaret não apenas me apresentou aos investidores, mas se tornou minha mentora, guiando-me pelos aspectos práticos do negócio com a paciência de quem reconhecia potencial onde outros viam apenas inexperiência. Dimitri decidiu se mudar para Mykonos comigo, abrindo uma filial de sua taverna que se especializaria em aulas de culinária como parte da experiência dos retiros. Seus filhos, inicialmente céticos, começaram a apoiar o projeto quando viram como o pai havia recuperado o brilho nos olhos. Papai parece ter 20 anos a menos, confidenciou-me sua filha mais nova durante uma visita. Não sei o que você fez com ele, mas obrigada. O que eu havia feito? Apenas oferecido a ele o mesmo presente que Sofia me havia dado, a permissão para sonhar novamente. A inauguração da Casa Helena foi marcada para o primeiro aniversário de minha chegada à Grécia. A pequena propriedade havia sido transformada em um oásis de serenidade, com quartos decorados em tons de azul e branco, jardins aromáticos onde cultivávamos ervas que Dimitri usava em suas aulas e um ateliê onde oferecíamos workshops de arte e fotografia. Carlos apareceu na véspera da inauguração. Eu estava no jardim, ajustando os últimos detalhes para a festa, quando o vi parado no portão. Havia emagrecido, e seus cabelos estavam mais grisalhos do que eu lembrava. Por um momento, senti uma pontada do que um dia foi amor. Helena? Carlos. Minha voz era calma, desprovida tanto de raiva quanto de carinho. Você está... diferente. Olhei para meu reflexo na janela da cozinha. O cabelo solto aos ombros, dourado pelo sol grego. A pele bronzeada e sem maquiagem excessiva. O vestido simples de algodão que eu havia escolhido por conforto, não para agradar ninguém. Estava diferente mesmo. Como me encontrou? Não foi difícil. Sua irmã me contou sobre o negócio. Ela está preocupada com você. Minha irmã sempre se preocupa com as coisas erradas. Carlos se aproximou hesitante. Helena, eu cometi um erro terrível. A coisa com a Bruna acabou. Ela era jovem, imatura. Eu quero tentar de novo. Quero que voltemos a ser uma família. Nós nunca fomos uma família, Carlos. Éramos 2 estranhos dividindo uma casa e uma conta bancária. Isso não é verdade? É sim. Minha voz permanecia serena. E está tudo bem. Eu não estou com raiva. Estou grata. Ah, grata? Por você ter me abandonado naquele resort. Por eu ter descoberto quem sou quando não estou tentando ser a mulher que você queria que eu fosse. Carlos olhou ao redor, para o jardim florido, para a casa cuidadosamente restaurada, para Dimitri que se aproximava da cozinha, carregando uma bandeja de petiscos para os convidados que começavam a chegar. Você está com ele? Não era uma pergunta. Estou. Mas isso não é o mais importante, Carlos. O mais importante é que estou comigo mesma. Os primeiros hóspedes chegaram. Margaret,
que havia voado especialmente dos Estados Unidos, Sofia com um grupo de amigas empresárias de Santorini, os filhos de Dmitri que haviam se tornado parte de minha família adotiva e 3 mulheres que seriam nossas primeiras clientes, uma advogada americana passando por um divórcio difícil, uma artista francesa enfrentando a síndrome do ninho vazio e uma empresária britânica em crise de meia-idade. Preciso ir, disse Carlos vendo a festa começar ao nosso redor. Mas, Helena, se você mudar de ideia... Não vou mudar. Toquei seu braço gentilmente. Cuide-se, Carlos. Encontre alguém que o ame pelo homem que você realmente é, não pelo homem que pensa que deveria ser. Ele partiu e eu me juntei à celebração. À meia-noite, quando os últimos convidados haviam ido embora, sentei-me na varanda com Dmitri, observando o mar sob a lua cheia. Arrependida de alguma coisa? Perguntou ele, entrelaçando seus dedos nos meus. Pensei cuidadosamente antes de responder. Do tempo perdido, talvez, mas não das escolhas que me trouxeram até aqui. E o futuro? Como você o vê? Sorri, lembrando-me da Helena de um ano atrás, apavorada com a ideia de não saber o que viria a seguir. Vejo possibilidades infinitas, e pela primeira vez na minha vida, isso não me assusta. O som das ondas contra as rochas, o perfume do jasmim no ar noturno, a sensação de uma vida construída por minhas próprias escolhas, tudo isso se misturava em uma sinfonia de contentamento que eu jamais havia experimentado. Havia aprendido que nunca é tarde para descobrir quem realmente somos, que o amor verdadeiro, seja por outra pessoa ou por nós mesmos, só floresce quando plantado em solo de autenticidade e regado com coragem. E que, às vezes, os finais mais belos nascem dos começos mais improváveis.